Sou o Diogo e hoje vou fazer aqui esta minha apresentação sobre a cifrar desde 1984, portinholas, protocolos e alçapões. Big Brother is Watching You é um tema recorrente nestas conversas sobre criptografia. Está sempre alguém à escuta, mas pronto, aqui decidi um bocado variar, porque temos ali as nossas amigas do Big Brother português também para ajudar à festa. Primeiro, declaração de interesses. Todas as opiniões são exclusivamente minhas, porque é assim que as opiniões funcionam. Eu vou assumir um nível de conhecimento de base sobre a criptografia, ou seja, cifra simétrica, assimétrica, tudo mais. Se tiverem dúvidas, levantem a mão, façam favor, a gente resolve logo na hora. Vai haver algum code switching, ou seja, eu vou estar a falar em português e inglês porque há termos que eu não faço a menor ideia de como é que se dizem em português. Não faço mesmo a menor ideia de todo. Haverá tempo para questões no final, espero eu, e a não ser que sejam apresentadas provas, e esta é a parte mais importante, tudo o que eu vou dizer aqui é alegadamente. Okay? Não estou a fazer aqui acusações, porque vamos falar sobre um tópico em criptografia que não é do conhecimento muito geral, que é como é que construímos uma backdoor numa cifra. Okay? Construir uma backdoor numa cifra é uma coisa bastante complicada. Este code switching começa logo aqui. Cryptography is a mixture of mathematics and muddle, and without the muddle, the mathematics can be used against you. Isto foi dito pelo Ian Castles, que foi um criptoanalista durante a Segunda Grande Guerra. E a ideia aqui é que quando existe uma cifra que tem um pequeno problema, um compromisso, tem que existir um certo equilíbrio. Porque se a cifra for trivialmente quebrável, não serve para nada, ninguém vai usar aquilo. As pessoas olham para aquilo e dizem, isto é um problema óbvio, não o vou usar de todo. Portanto, as backdoors, quando são construídas, têm que ser plausíveis, ou seja, o resultado de quando fazemos a cifra tem que parecer como o real deal, excepto para quem conhece o segredo. Qual foi a inspiração para esta talk? A inspiração para esta talk é uma notícia bastante recente, que se chama, sobre uma vulnerabilidade que se chama Tetraburst. O Tetraburst foi basicamente uns researchers da Holanda que descobriram que a implementação Tetra, ou seja, os rádios terrestres que as nossas polícias utilizam, tinha um backdoor construído de raiz nas cifras que eles ofereciam. Estas cifras eram protocolos proprietários, ou seja, tínhamos o Tetra 1 até o Tetra 4, cada um com diferentes níveis de segurança, e os falhas estavam introduzidas propositadamente no Tetra 1 e no Tetra 2. Por exemplo, uma das falhas no Tetra 2 era que era possível reduzir o tamanho da chave utilizado, ou seja, do expectável para 80 bits, o que a tornava trivialmente quebrável. Isto resulta então que qualquer comunicação que tenha ocorrido com o Tetra 2 nos últimos, 20 anos, pode ter sido escutada e vocês não têm maneira nenhuma de a detectar. Portanto, o tema das backdoors em criptografia é muitas vezes falado em termos de... Eu até vim aqui fechado para construirmos os nossos chapéus de alumínio, caso precisemos, né? Em teorias da conspiração. Contudo, algumas destas coisas são teorias da conspiração, outras são efetivamente reais. Este é um caso em que eles foram detectados, foi identificada a backdoor, ou seja, deixou de ser teoria para ser isto afinal é mesmo real. O conceito-chave para esta apresentação é o Nothing Up My Sleeve Number, não sei como é que isto se diz em português, que é basicamente um número que pela sua construção está acima de qualquer suspeita. É um conceito-chave aqui. Porquê? Porque o número que está acima de qualquer suspeita dá-nos aquela confiança que, ninguém escolheu isto de uma forma muito propositada para produzir um certo efeito. Ok? Porque se eu, por exemplo, agora for à audiência e pedir, Jorge, diz-me aí um número de 1 a 10. 40. Pronto, estão a ver? 40. Como é que eu posso confiar neste número? Como é que eu posso confiar neste resultado? Sim. A ideia aqui é que tem que existir números, por exemplo, os primeiros 5 primos, que pela sua natureza e pela sua escolha estarão acima de qualquer possível suspeita. Bom, portanto, vamos começar pela taxonomia para as backdoors. A taxonomia para as backdoors é extremamente simples, pode-se dividir ali naquelas duas caixinhas. Temos as backdoors que são resultado de implementação e as backdoors que são resultado de design. Okay? Como é que as queremos diferenciar? Uma backdoor que existe por causa de implementação é, por exemplo, a do Tetra. Ou seja, o protocolo em si estava desenhado de forma consistente e segura, contudo, na implementação, eles acrescentaram lá uma pequena linha de código que é if qualquer coisa, reduz a chave para 80 bits. Ou seja, o protocolo a ser analisado num artigo científico e aparecer tudo corretamente, em termos práticos, tinha aquele bug. Tinha aquele bug introduzido propositadamente.
Quando estamos a falar de vulnerabilidades introduzidas em termos de design, estas são de uma detecção muito mais difícil, ou seja, estamos a falar de coisas que foram desenhadas de raiz para parecerem cifras que funcionam como normalmente, mas têm na sua construção elementos, podem não ser claros, que levam a que estejam comprometidas. A outra dimensão que podemos considerar para isto é a distribuição, ou seja, uma vulnerabilidade por implementação é de mais difícil distribuição. Imaginemos, eu crio a minha própria implementação do OpenSSL. Chamo-lhe OpenSSL Batata. Vocês não vão usar aquilo, vocês não conhecem de lado nenhum. Ou seja, é mais difícil se eu tentar disseminar a minha implementação que tem uma falha. Por outro lado, as que têm as backdoors que aparecem por design, geralmente são mais fáceis de distribuição por uma questão de serem impostos por lei ou regulamentos, que é uma das coisas que vamos abordar no final aqui desta talk. Uma coisa a terem atenção, estas coisas são sempre intencionais, ou seja, nós aqui não vamos abordar os casos em que temos cifras que têm mau design, por exemplo o RC4, que tinha umas falhas no seu design original que permitiram que aquilo fosse quebrado quase trivialmente, ou bugs que possam ter ocorrido, ou seja, as pessoas não repararam numa implementação e fizeram um erro. Estamos a falar sempre de coisas que têm a plena intenção de comprometer o que está a ser cifrado. Okay? Então, vamos começar pelas cifras simétricas. Aquilo ali, para quem não sabe, aquilo é um diagrama do AES. Como é que o AES funciona? E aqui vamos passar pelas seguintes fases. Portanto, o AES, que é baseado na cifra de blocos Rindar, que foi inventado por dois criptógrafos holandeses, tem um estado interno que é uma matriz de 4x4. E internamente o que está a acontecer, por baixo do capão, é estes espaços que aqui estão. Portanto, o AES funciona por uma série de rondas. Vamos fazendo uma série de rondas sobre o plain text para transformá-lo num ciphertext, que começa pela expansão, key expansion, ou seja, basicamente da chave de cifra que estamos a utilizar, construímos chaves de rondas. Depois fazemos uma operação add round key, que é simplesmente um XOR entre o texto que vamos cifrar e a chave de ronda. Repetimos este processo na caixa várias vezes e depois o que sair no final do número de rondas, fazemos novamente a mesma coisa. Fazemos o subbyte, shift rows e add round key. Ok. Agora, o que é que são cada uma destas operações? E aqui é que vamos introduzir as partes importantes. O add round key é basicamente, como eu disse, é o XOR do estado desta matriz de 4x4 com a chave da ronda. Okay? O shift rows é pegarmos nessa matriz e fazermos uma rotação dos elementos que estão dentro dessa matriz. Okay? Isto é uma transformação extremamente simples, é simplesmente o que estava aqui passa para esta posição e assim por diante. E depois temos o mix columns, que é basicamente pegar nas colunas do estado e multiplicá-las para produzir uma nova matriz 4x4. O ataque de implementação nisto é o mais básico, é reduzir o número de rondas. Neste momento o AES tem variantes com 9, 11 e 13 rondas. Existem ataques conhecidos para quando as implementações reduzem o número de rondas. Porque o que nós queremos fazer com todas estas transformações é basicamente quebrar a relação existente entre o input e o output disto. E aí é que entra uma parte muito importante da construção do AES. Todas estas operações que nós vemos aqui, por exemplo, a operação de rotação, isto é uma operação trivial, ou seja, isto é uma operação trivialmente linear. Nós pegamos uma coisa que aqui está, passamos um bocadinho para o lado. Isto é fácil de seguir. O mix columns é basicamente uma multiplicação matricial, portanto é só inverter a operação. E a parte que é importante do AES é o que se chama AES-box, que é onde fazemos as permutações. Portanto, como é que isto funciona? Isto é a fonte de operações não lineares, que é como começa a finalmente existir alguma maior confusão entre o texto original e o texto que é produzido no final. Portanto, esta tabela que aqui está é a AES-box do AES, que vocês agora estão a utilizar. Ela é indexada pelos bits do estado, ou seja, os bits menos significativos e os bits mais significativos são utilizados para definir o que é que se vai transformar no quê. E aqui está uma coisa interessante, ela é resistente a ataques diferenciais e a ataques lineares. Lineares, porque, bem, basicamente ela não produz transformações lineares, portanto, já aí os resiste pela sua própria natureza. E, quando ela foi lançada, existiu grande comoção na comunidade porque o que conhecemos hoje como criptoanálise diferencial não existia. Ou seja, os valores desta AES-box aqui foram escolhidos porque idealmente conseguiriam resistir a ataques de criptoanálise diferencial, que as agências naquele momento já estavam a desenvolver e a perceber que eram importantes. A criptoanálise diferencial é basicamente tentar relacionar com o input que eles controlam, o que é produzido do outro lado,
e ver como, manipulando o input, conseguimos variar o output e tentar, a partir daí, perceber como é que está a construção da cifra. Coisas importantes. As S-boxes são elementos de construção extremamente comuns neste tipo de cifras, nas cifras baseadas no Rindal ou outras, e podem ser fixas, por exemplo, a do AES é fixa, ou podem ser variáveis. Por exemplo, as implementações do Blowfish ou do Twofish, a S-box é definida dinamicamente a partir da chave de cifra. Okay? O que introduz, digamos, um diferente nível de segurança aqui, porque ter uma S-box estática tem as suas implicações. Okay? Porquê? Portanto, quando nós queremos variar uma cifra, digamos que eu quero implementar a minha própria cifra, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar nos building blocks que já todos conhecemos, eu vou pegar nos building blocks do AES, e o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar a S-box. Ok? Foi o que eu fiz aqui. Vocês conseguem ver qual é a diferença desta para a outra anterior? Não. Imagino que não. À primeira vista é extremamente difícil, não é? Se eu fizer assim, agora já se vê. Portanto, eu modifiquei estrategicamente os valores em algumas junções de colunas e linhas e fiz-los por mutar por 0. Ou seja, eu fixei aqui os valores. Okay? Porquê é que isto é importante? Bem, porque isto é assim que se constrói uma backdoor numa cifra deste género. Portanto, através da escolha, obviamente que não desta forma, mas através da escolha dos valores, de certos valores para a S-box, é possível manipular o output da cifra de forma a que, e a parte importante, pareça como o output randomizado de uma cifra normal, mas que tem uma série de propriedades não evidentes que são extremamente interessantes para, digamos, nation-states como a Rússia ou a China ou algo assim deste género. Que é um dos exemplos mais cabais que nós temos disto acontecer. Relembrem-se, isto é tudo alegadamente, mas existe uma série de cifras que são da Federação Russa, que é o Stribov e o Kucinich, que são basicamente as cifras oficiais da Federação Russa, que quando foram analisar a S-box que estava a ser utilizada, porque eles utilizavam esta construção clássica, os valores, bem, tinham aquele odor estranho. Tipo, nós não conseguimos exatamente dizer vocês fizeram isto para obter este resultado final, mas quando os valores eram analisados, as propriedades que eram obtidas no final não eram as esperadas. Ou seja, a ideia é que uma S-box produza o que se chama uma band function. Basicamente uma função que maximiza a não linearidade do input. Ou seja, o input entra, o resultado final é o mais disparo possível. E o que foi verificado é que estas duas cifras não cumpriam muito com isso, antes pelo contrário, até construíam uma série de padrões que poderiam ser considerados, como eu costumo dizer, eles não disseram com 100% de certeza que isto era um backdoor, mas se fossem a construir um backdoor, era exatamente assim que o construíam. E depois, como podem ver, existe outra série de artigos que todos estudam este mesmo tipo de manipulações. Aquele artigo ali, por exemplo, é bastante conhecido, que é da Universidade de Leuven, e eles basicamente explicam como é que, por exemplo, podem construir um S-box que, até um certo número de rondas, aquilo parece tudo normal, mas a partir do momento em que fazem N mais uma rondas, o input volta a ser exatamente o que era no início, e depois vocês produzem aquilo para o final. É uma construção engraçada, e quantos de vocês é que verificam o conteúdo dos vossos ficheiros depois de cifrado? Ninguém vê. Portanto, dá esse o caso. Por exemplo, aqui é outra das formas que se podem construir estas coisas. Okay? Portanto, cifras simétricas vai tudo andar à volta do mesmo. Utilizar os building blocks conhecidos, do AES, e basicamente modificar aquela parte para satisfazer os nossos intentos. Aquilo é difícil de fazer passar, exceto naqueles casos peculiares em que temos a força de lei ou regulação a empurrá-las para a frente. Agora, falamos então da outra variante, as cifras assimétricas, que têm alguns pontos aqui que são bastante interessantes. Portanto, quando estamos a falar de cifras assimétricas, portanto, no caso da cifra simétrica, o backdoor serve para basicamente comprometer informação que fosse protegida por aquela cifra. Portanto, nós ciframos aquele conteúdo e um Estado qualquer poderá decifrá-lo a seu belo prazer sem nós nunca o conseguimos detectar. Quando estamos a falar de cifras assimétricas, o interesse aqui é controlar chaves privadas. Porque nós, por exemplo, permitem
pronto, verificar fazer forjar assinaturas e ter acesso a outras coisas que nós acabamos por proteger com as chaves privadas das cifras, por exemplo, o Key Encapsulation, quando embrulhamos chaves simétricas, protegendo-as com criptografia assimétrica. Estas aqui usam maioritariamente ataques de implementação, há algumas exceções. Porquê? Porque os designs destas cifras assimétricas são geralmente matematicamente verificáveis. Ou seja, isto é basicamente a descrição do RSA, e o RSA é sabido que funciona. Centenas de matemáticos já demonstraram isto em salas de aula e tudo mais. Ou seja, seria extremamente difícil fazer uma construção de uma cifra assimétrica baseada nestes princípios matemáticos que fosse difícil de escrutinar pela maior parte dos matemáticos que conhecem este tipo de protocolos, não é? Portanto, a maior parte das coisas que existem nesta zona são backdoors de implementação. Por exemplo, existe uma opção clara para manipular para o RSA, que é aqui extremamente conhecido, que é manipular os fatores de P e Q. Imaginemos, por exemplo, que vocês têm um gerador qualquer, uma implementação qualquer, em que P era sempre o mesmo valor e Q era um valor completamente aleatório. Como é que vocês iam apanhar isto? Vocês alguma vez fizeram um menor divisor comum de duas chaves RSA? Não, ninguém faz isto. Portanto, aquilo passa por baixo do radar. Okay? Agora, onde é que estas coisas podem aparecer? Pá, ninguém faz isto. Isto é coisa mesmo do ar. Isto afinal até acontece. Vocês lembram-se daquele site em que podiam fazer upload de ficheiros, o Mega? Extremamente popular, que é para quem já foi buscar uns filmezinhos ou umas séries ou uma coisa qualquer. O Mega era uma coisa, do Ken.com, era uma coisa incrível. Creio que este paper é do ano passado. O que foi descoberto foi que o Mega, na sua implementação do RSA, que utilizava para proteger as chaves simétricas que resguardavam o seu conteúdo, tinha ali uns pequenos problemas. No caso em que as pessoas, quando se autenticavam contra o site deles, aquilo dava leak se a chave que a pessoa tinha escolhido, se um dos fatores que tinham escolhido era maior ou menor do que o valor correto. Para quem se lembra das aulas de algoritmos e estruturas de dados, isto permite fazer pesquisa binária. Foi o que as pessoas fizeram. Este ataque inicial levava 1023 queries para descobrir qual era o valor correto do fator. Depois houve uma melhoria fantástica que alguém fez, em que reduziram isto para 6 queries. Ou seja, basicamente 6 tentativas de login, vocês conseguiam descobrir qual era a chave que estava ali a proteger e basicamente comprometer todos os conteúdos. Agora, a questão que se coloca é, será que a Mega não sabia disto? Uma empresa que tem estado tão pressionada pelas exigências da lei, não saberia que existia esta própria backdoor nos seus serviços, em que era muitíssimo fácil obter as chaves assim por fora, sem dar grande bandeira nos logs? Novamente, sempre disponível. Alegadamente. Okay. E depois passamos do RSA para as nossas fantásticas curvas elípticas. Eu não vou entrar pela matemática disto dentro, que isto é denso, quanto mais acaba. Vamos simplesmente considerar que as curvas elípticas neste momento são basicamente os sucessores do RSA, porque permitem termos umas chaves muito mais pequenas, umas implementações que mantêm a mesma margem de segurança, mas, claro, facilitando as operações. Elas têm estas formas muito simpáticas e geralmente trabalham sobre a totalidade dos inteiros, mas para estas coisas que aqui temos, elas geralmente trabalham modo 1'. Por exemplo, esta curva fantástica aqui, que aqui está, y ao quadrado igual a x ao cubo mais 7, isto é o que é utilizado no Bitcoin, por exemplo. É uma coisa extremamente simples, mas que produz uma robustez em termos de chaves públicas, chaves privadas e demais assinaturas. Porquê é que eu estou a buscar aqui esta tabela? Esta tabela foi escolhida assim muito bem a dedo, porque muitos de vocês já ouviram falar das curvas da NIST, que têm, alegadamente, não nos vamos esquecer, um pequeno problema. E acho que o pequeno problema é bastante visível quando olhamos aqui para este formato de tabela. Por exemplo, curva do Bitcoin, y ao quadrado, x ao cubo, tudo bem. Ali temos o curve 25519, que é aquela popular para as chaves SSH agora, em que conseguimos ver que é y ao quadrado, x ao cubo, 486.662 x ao quadrado, mais x. Okay, isto aqui tudo bem. E depois temos as da NIST, que nem cabem um slide, mais ou menos. Temos ali y ao quadrado igual a x ao cubo menos 3x mais um caminhão. Eu não vou tentar dizer aquele número, nem acho que ninguém vai tentar dizer aquele número. Ou seja, temos aqui as três curvas, temos a P256, 384 e 224, e conseguimos ver que elas têm ali uma série de parâmetros extremamente invulgares comparado com outras coisas que protegem
ninguém imaginaria, por exemplo, que a curva que protege as bitcoins do mundo neste momento é uma coisa tão trivial como isto. Portanto, quais são as questões que se levantam aqui? Bem, se nós formos ver para o 26519, okay, e nós perguntamos, mas porquê é que tu escolheste aquele parâmetro? Porquê 486.662? Está tudo explicado no artigo. Isto é o artigo do Bruchner, ele basicamente explica lá que ele escolheu o valor porque dos números de candidatos que aceleravam as operações, era o menor deles que produzia a ordem da curva que ele queria. Ou seja, basicamente o tamanho do número de pontos da curva. Está tudo explicado no artigo, é elucidado lá. Os cálculos são estes, vocês podem verificar em casa, podem fazer vocês mesmos as contas, verificar que aqueles realmente são os 3 menores candidatos possíveis. Bate tudo certo. Okay? Agora vamos para as curvas da NIST. Eu escolhi um dos elementos ao caso. E porquê aquele caminhão gigantesco? Ok, bem, o valor foi gerado a partir da hash de uns certos seed values que nós escolhemos. Ok, está aqui os valores. Fantástico, ok. Como é que vocês chegaram a esses valores? Citando o fantástico Guardabel, evita, tens família, não vão responder absolutamente mais nada. E é esta a questão que se foi levantada sobre estas curvas. Era basicamente, não existe, pelo menos, uma justificação cabal de onde é que surgiram aqueles valores. Nós escolhemos estes valores ao acaso. Mas estes valores ao acaso são um bocado como o 40 do Jorge. Não é? É um número de 1 a 10. 40. Vai certo, não é? Está a pensar no César. O Bruchner aqui disse exatamente na mesma altura que já não confia nas constantes e acredita que a NSA terá manipulado o valor que foi escolhido através das suas relações com a indústria. Agora, nós temos provas cabais que existe uma backdoor naquelas curvas? Não. Mas para todos os efeitos práticos, eu conheço de zero ou ninguém que utilize outras curvas que não o do 6519. Porque, a não ser que sejam isso forçados. Uma parte bastante importante. Porquê? Porque simplesmente, no âmbito da criptografia, se existe alguma dúvida, então não existe dúvida, não é para tocar. É geralmente uma má ideia. Se existe alguma dúvida, alguma suspeita que possa ser levantada, é como a mulher de César. A mulher de César não basta parecer, tem mesmo que ser uma coisa acima de qualquer suspeita. E aqui chegamos à nossa parte final, que é como é que isto se intercruza com leis e normas. Bem, ali temos o fantástico FIPS, por exemplo, que é bastante popular, porque tem de ter implementações que são FIPS compatible e está-se a manter atualizado com o standard. Por exemplo, as curvas, o 25519, só foi adicionado ao FIPS muito recentemente. Ou seja, era uma coisa que anteriormente tinham mesmo que utilizar aquelas outras curvas da NIST. E se queriam ter o selozinho a dizer que era um FIPS compatible. Então, o que é que isto cria? Como é que estes problemas são amplificados e por assim dizer, piorados através da força de lei? Bem, aqui temos um exemplo. Isto é uma das discussões que eu tenho participado mais recentemente, que é acerca das novas soluções de criptografia pós-quântica, que é acerca do Crystal Skyway, que é um dos novos standards para Key Encapsulation, basicamente para embrulhar chaves simétricas. E o que é que acontece? O rumor que agora está a correr é que a implementação que existe, o design que existe neste momento é fraco a um ataque que foi descoberto pelos serviços de informação israelitas há cerca de 2 anos atrás. Este artigo acho que é de 2021, se não me engano, e basicamente é esse o rumor que está a correr. Ou seja, essa cena que vocês fizeram, isto é trivialmente quebrável através deste ataque, vocês não deviam aprovar isto como um standard. Mas já foi, já está em processo de standardização. Recentemente temos contraprovas, este é fresquíssimo, deste ano foi apresentado em junho, se não me engano, diz que, os israelitas que andaram ali a fazer umas coisas, aquilo, estão a exagerar. As coisas não funcionam da forma como eles dizem e isto afinal está perfeitamente seguro. Eu ligamos os artigos, eu vou-vos dar um pequeno resumo. Eu acredito nesta parte, neste momento. Porquê? Porque este ataque que os israelitas fizeram depende de eles terem acesso a, basicamente, memória infinita com acesso instantâneo. O ataque baseia-se em, basicamente, só para dar um pouco mais de contexto, LWE é Learning with Errors, é um problema de látices, ou seja, temos um látice e
temos uma série de pontos, só que têm erros e queremos descobrir qual é o látice correto. O ataque que eles fizeram, basicamente, passa por conseguir fazer filtro de uma série de látices potenciais, muito antecipadamente, antes de tentar quebrar a cifra. Para fazerem esse filtro, eles dependem basicamente de memória infinita com acesso instantâneo. Isto obviamente não funciona na vida real, não é? Mas desde que haja um ataque teórico suficientemente forte para reduzir as margens de segurança, as cifras não vão para a frente nestes concursos. O que foi considerado agora, e existe uma discussão ridiculamente grande nos mailing groups do PQC, é que sim, os israelitas estão um bocado a exagerar o ataque e isto não é propriamente viável. Mas isto vai sempre lançar o ar de dúvida, não é? Se não for isto, vai ser outra coisa. Contra o Kyber já lançaram esta suspeita, já lançaram a suspeita que o Kyber, por design, é vulnerável a uns certos ataques, que os senhores lá na Roménia descobriram, através do uso de machine learning para descobrir falhas na cifra. Eu também li esses artigos, não tenho mais nada de fazer, não é? E eles exageram um bocadinho porque eles correram esses ataques na sua própria implementação. Ou seja, eles pegaram no papel, no paper, no protocolo, implementaram eles próprios, correram um ataque contra a coisa que eles próprios fizeram e disseram, não, isto é extremamente vulnerável. As coisas não são bem assim, não é? Se vocês estão a controlar a implementação em si, sabe? Se não fizeram um erro. Não é? Voltamos à lei. Falamos ali do FIPS, agora temos aqui outro exemplo. Como nós vimos na parte das cifras simétricas, por exemplo, existe um conjunto de cifras russas que são conhecidas por levantarem suspeitas, que são potencialmente comprometidas. Este é outro dos exemplos que, como podem ver ali nos avisos extremamente fortes, este é o conjunto, as Shangmi, são as cifras da República da China, que basicamente, se vocês quiserem ter transações comerciais na China, vocês têm que atualizar isto na vossa configuração de TLS. Não há a mínima hipótese. Não tem isto, não vai. Imagino porque que eles quererão. Está patenteado. Sim, TLS 1.3. É engraçado. Sim. Sim. Imaginemos porque é que eles querem forçar isto. Soluções que eu tenho visto para este problema, basicamente é ou querem ter atividade na China ou não, é basicamente a TLS dentro de TLS, é um burrito de TLS, em que vocês cifram as vossas coisas cá dentro e depois metem esta por fora e mandam para lá pelo fio até o dia que eles chateiam e digam, não, vocês não podem fazer isso porque não ficam bem nas fotografias ou alguma coisa assim. Não conseguem dar o suporte. Sim. Pronto. Mas como eu estava a dizer, aqui é outra das razões do qual a própria força da lei, ou seja, mais do que o FIPS é uma regulação que o FIPS é um standard que adere quem quer. Okay? Há empresas que são mesmo forçadas porque é da área de negócio deles, mas nós aqui, quando estamos a fazer o nosso trabalho, não somos obrigados a ser FIPS compatible e ao máximo. Aqui já alcança o outro protocolo. Por exemplo, na Rússia, aquelas duas cifras que estão potencialmente comprometidas são obrigatórias por lei para qualquer CIF, para qualquer empresa que esteja a ter transações comerciais com o Estado, tem que proteger as coisas com aquelas cifras que eles controlam. Se querem ter atividade comercial na China e comunicar na rede deles, vocês têm que autorizar esta cifra na vossa configuração. E claro, toda a gente tem a mesma ideia. Bem, será que uma cifra de um Estado extremamente autoritário que gosta de inspecionar toda a informação estará comprometida? Talvez, não sei, não tenho provas. Mas é aquela coisa, quando há dúvida, não há qualquer dúvida. E passamos à frente. Ok? Portanto, como eu estava a dizer aqui, as cifras nacionais são geralmente acompanhadas por leis que obrigam ao seu uso em todas as transações comerciais. As empresas em si sofrem pressão para criar facilidades de acesso. Aquela vulnerabilidade da Tetra, por exemplo, acho que foi o CEO ou alguém da empresa que veio se justificar na imprensa numa entrevista a dizer não, havia restrições de exportação e a gente teve que colaborar e tal. Pronto, e fizeram isso. Os standards evoluem com lenta adoção de protocolos modernos, questão do FIPS, por exemplo. Só muito recentemente começaram a utilizar curvas elípticas no FIPS para onde podemos passar à frente daquelas curvas que ninguém propriamente gosta. E aqui uma coisa que sei que, por exemplo, o Jorge já andou a falar, e que é a questão que agora está em discussão em múltiplos países europeus, que é impossível ter uma cifra forte que simultaneamente permita a inspeção do seu conteúdo. Que é toda aquela questão sobre as comunicações móveis e tudo o resto, que governos como o do Reino Unido querem que sejam construídas backdoors que só poderão ser acedidas por alguém autorizado
como sabemos, para conseguir inspecionar os conteúdos em busca de conteúdos que se infringam a lei ou sejam criminosos. Isto, obviamente, é algo extremamente perigoso porque, como vimos nos exemplos anteriores, não é possível construir uma cifra com uma backdoor em que a backdoor só seja acessível por alguém com excelentes intenções e autorização plena. Se a backdoor existe e consegue ser detectada, a partir daí eles vão utilizar. As comunicações do Tetra já podem ter sido escutadas nos últimos 30 anos e não há forma de saber o que é que aconteceu. E isto coloca a mesma posição a alguém. Alguém pode ver. Nós não temos forma nenhuma de o detectar e é suposto só aceitarmos isto. Isto é uma quebra fundamental de todos os princípios que a cifra é feita para proteger e simplesmente devemos efetivamente apoiar que estas campanhas não vão em frente. E é isto que eu tinha aqui para vos apresentar. Hora para perguntas e espero que tenham gostado.